A primeira dúvida... Ah, do Léo. O Léo, ele tinha me mandado uma dúvida na sexta-feira. Eu até anotei aqui. Como ele tinha passado, aí eu perdi todas as perguntas, eu anotei aqui. O Léo tinha lhe perguntado se pós-exercício o carboidrato ingerido ele irá abastecer primeiro o glicogênio hepático ou muscular. E após abastecer um, irá na sequência abastecer outro e sobrando pode virar gordura? É assim, ó. O que acontece? Primeiro tem que entender que o glicogênio muscular ele sempre vai ser usado como fonte de energia apenas no período em que está tendo treino, né? No caso da adrenalina, enfim. Ela que vai promover a liberação desse glicogênio, no caso da glicose, para você utilizar como energia durante o treino, tá? No caso, o glicogênio hepático ele pode ser utilizado também durante a atividade física, mas também para manter a glicemia estável no período que você não está treinando, que você está em jejum, enfim. Ela vai manter a homeostase de glicose sempre, tá? Então, basicamente, o que vai acontecer aí? Quando você faz um treinamento intenso ou qualquer tipo de treino onde você tem uma depressão de glicogênio, num pós-exercício, não tem onde você vai abastecer um primeiro ou outro, a não ser que, por exemplo, que você consuma 100% frutose, tá? Pegue frutose direto, não estou falando de fruto, tá? Mas um carbo que seja 100% frutose, pega um xarope de glicose e vira. Aí basicamente, porque como a frutose ela é estocada na forma de glicogênio hepático, aí nesse caso você estocaria ela como forma de glicogênio hepático. Mas quando você oferta, seja por carboidrato, amido, qualquer tipo de carbo que você não consuma na sua dieta, você acaba estocando basicamente na quanto hepático. Você tem essa ressíntese de glicogênio hepático e muscular, tá? Mas não precisa ficar encanado, preciso só fazer a repressão, né? No caso, tá boa a conexão aí, pessoal? Tô dando que tá baixa a conexão aqui. Enfim. Então, aí ele me perguntou com relação a se você encher o seu estoque de glicogênio muscular, para onde vai? E de fato, se você está com o estoque cheio de glicogênio muscular e hepático, onde que vai ser o outro tecido que vai captar essa glicose? No tecido adiposo. Mas o ponto é o seguinte, o que vai ditar de fato se você vai estocar ele como gordura ou não, mais o superávit calórico que você tem durante o dia, tá? Então, por exemplo, por mais que você esteja com estoque hepático e muscular cheio, o excesso de glicose ele vai ser estocado como no tecido adiposo, porém, se você estiver em uma dieta durante o dia, a gente não pode pensar só no momento pontual, mas durante o dia de superávit calórico, aí você vai estocar de fato, mas vamos supor que você não está em superávit calórico e está com estoque de glicogênio muscular. Tudo bem, você vai ter uma lipogênese aí nesse momento, mas logo depois, devido a uma dieta de déficit calórico, consequentemente, no longo prazo, você não vai ter estoque de gordura, pelo contrário, você vai conseguir perder gordura, tá? Então a gente não pode só pensar no momento pontual, se você vai ter catabolismo, se você vai ter lipogênese, porque os dois processos, no caso, tanto de lipogênese, quanto de síntese de proteína, quanto de catabolismo muscular, isso vai acontecer durante o dia todo. O que vai ditar é, por exemplo, se você vai acumular gordura, se você vai ganhar massa magra, se você vai perder massa magra. Tá tudo ok aí com a conexão? Vamos lá. Quando dieta e treino bagunçam a hipófise, como reverter? Eu não sei se a Ju tá perguntando isso por conta do webinário que eu fiz. Na verdade, assim, um treino não vai bagunçar a hipófise, tá? O que pode acontecer é que eu tava falando com o pessoal no webinário, tá? Tem estudos mostrando que uma dieta high fat, no caso, vamos pensar numa situação
onde uma pessoa acabou comendo um monte de besteira, tá? O dia do lixo, sabe? E essa pessoa comeu só besteira. O que os estudos mostram? Que uma dieta com alta gordura, com besteiras, num dia é capaz de inflamar o hipotálamo, tá? O que isso significa? Se você inflama o seu hipotálamo, você basicamente acaba criando resistência à leptina e à insulina no seu hipotálamo. E qual é a repercussão disso? Toda vez que a gente gera algum tipo de resistência à leptina e à insulina, esses dois hormônios, basicamente, eles se ligam nos receptores lá, então estimulando quando há uma boa sensibilidade à leptina e à insulina no hipotálamo, elas vão estimular neurônios PONC e CART, propiomelanocortina e fator de transcrição relacionado a anfetamina e cocaína. Esses dois neurônios, eles estão relacionados com a saciedade, tá? E aumento do gasto energético. Logo, por isso que a gente não tem que ver, no caso, a insulina como um vilão, porque ela pode ser benéfica. Seria prejudicial, dependendo do cenário também, se você tem um grau de resistência à insulina, tá? Mas no caso não precisa se preocupar com isso. Agora vamos entender. Se você tem uma boa sensibilidade à insulina e à leptina e você consegue fazer com que esses dois hormônios se liguem lá no seu hipotálamo, você vai ter mais saciedade e um aumento do gasto energético. Agora, vamos pensar no cenário onde no final de semana a pessoa comeu um monte de besteira, tá? Por você gerar inflamação no seu hipotálamo e você gerar resistência à ligação desses hormônios nos receptores, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter uma menor saciedade e uma diminuição também no gasto, pensando de uma forma de longo prazo, porque os hormônios não vão estar conseguindo estimular os receptores lá no hipotálamo. E aí, além disso, o que vai acontecer? Basicamente, esses hormônios também não vão conseguir inibir NPY e AGRP. No caso, são outros neurônios basicamente antagônicos a esses que eu falei. NPY, neuropeptídeo Y e AGRP, proteína GOLD. Esses neurônios, eles basicamente vão estimular a fome, tá? E diminuir o gasto energético. Logo, se a insulina e a leptina não conseguem atuar nesses neurônios, a pessoa tende a ter mais fome e um menor gasto energético também. Então isso num dia. Aí por isso que muitos pacientes relatam, por exemplo, um pós-final de semana, que comeram um monte de besteira, de ser difícil de voltar na dieta nos próximos dias. Isso pode, né, existem outros fatores, mas isso pode ser também uma inflamação que você teve no seu hipotálamo. Pode ser também por uma desbiose intestinal que você causou. Enfim, existem vários fatores que podem acabar contribuindo para a pessoa ter muito mais fome, certo? Então a gente tem que entender esses fatores e tudo que está relacionado. Aí a gente pode ir um pouco mais além. Devido a essa inflamação do hipotálamo, a pessoa ficou com muito mais fome e aí ela começou a escapar mais frequentemente. E aí essa inflamação no hipotálamo, no longo prazo, por essa pessoa começar a comer cada vez mais e mais errado, escapar cada vez mais e mais na dieta, ela vai gerando agora resistência à insulina. A gente pode pensar resistência à insulina muscular. Então aí vai ficando cada vez mais difícil da pessoa conseguir captar a glicose no músculo esquelético dela. E aí, devido a essa inflamação, a glicose ela está lá na corrente sanguínea, não está conseguindo entrar dentro do músculo, porque a insulina não está se ligando no tecido muscular. Então, glicose fica na corrente sanguínea, ela vai se autooxidar, gera moléculas citocinas pró-inflamatórias. Então isso vai gerando cada vez mais inflamação no indivíduo. E aí o que acontece? No longo prazo, ela está com o hipotálamo inflamado, ela está com o tecido muscular, músculo esquelético inflamado, então ela não consegue captar glicose. E aí o que acontece? Onde vai ser o tecido que vai ser mais favorável para conseguir acumular, puxar todos esses nutrientes? Tecido adiposo. Então aí a pessoa começa a acumular cada vez mais e mais gordura. Então aí vai virando um ciclo vicioso de inflamação, de fome, de não saciedade, de resistência à insulina no tecido muscular. É uma coisa que eu dei uma boa aprofundada no webinário que eu fiz na segunda-feira,
Mas é basicamente isso. Então a pessoa tende a acumular cada vez mais e mais gordura, ter cada vez mais catabolismo muscular e ter cada vez mais e mais sinais de fome. E vai ficando cada vez mais difícil do paciente se manter em dieta e ter um bom resultado se não controlar toda essa questão da inflamação, tá bom? Deixa eu aproveitar, pegar as perguntas que eu recebi aqui. A Thaís, ela me perguntou qual que é a relação da inflamação e o ganho de massa muscular, tá? Vamos lá. Vamos entender todas as repercussões que a inflamação ela tem com relação a ganho de massa magra, tá? Isso pode ser tanto no indivíduo com baixo percentual de gordura, apesar de acontecer menos, mas acontece. Então, uma pessoa que come muito errado, que tem uma desbiose intestinal, ele pode ter um grau de inflamação. Isso tende a acontecer mais em indivíduos que têm um percentual de gordura mais alto. Quanto mais gordura, mais citocinas pró-inflamatórias que o próprio tecido adiposo secreta, e, enfim, resistência à insulina, então tudo isso gera inflamação. Mas respondendo a pergunta, qual que é a relação da inflamação com a perda de massa magra? Vamos entender o seguinte, existe um fator de transcrição chamado NF-κB e uma citocina chamada TNF-alfa, tá? Essas moléculas pró-inflamatórias, elas podem atuar diretamente no tecido muscular, né, nas células musculares maduras e promover o catabolismo das mesmas, né? Só que além disso, o que acontece? Toda vez que o TNF-alfa, citocina pró-inflamatória, interleucina 6 está muito elevada, ela tem a capacidade de aumentar a expressão de uma proteína chamada miostatina, tá? A miostatina, ela é uma proteína basicamente que ela está relacionada ao catabolismo muscular e à limitação do ganho de massa magra. Então, vamos entender os dois pontos aí. Limitação de ganho de massa magra. Então, vamos pensar numa pessoa que está treinando muito bem, né? Tá gerando estímulo no músculo dela para ter a hipertrofia muscular, só que devido a uma desbiose, enfim, devido a ela não se alimentar bem, ela acaba promovendo uma inflamação no organismo dela. Então, por mais que ela esteja com um aporte calórico suficiente para aumentar a massa magra, o que vai acontecer? Por esse indivíduo estar estimulando frequentemente a inflamação e estimular mais, deixar mais expressa a miostatina, o ganho de massa magra dele vai ser muito ruim por conta dessa inflamação, porque a miostatina ela vai limitar esse ganho de massa magra. Só que além disso, a miostatina ela basicamente vai aumentar a expressão de algumas proteínas, como MRF1 e atrogina 1. Toda vez que essas proteínas elas estão mais expressas, há um aumento do sistema ubiquitina-proteassomo. O que é esse sistema? Esse sistema ele basicamente vai pegar a actina e miosina, tá? Que são as proteínas contráteis do músculo esquelético, e vai fazer o catabolismo dessas células musculares, né? No caso, a actina e miosina, essas proteínas contráteis. Então, toda vez que há muita inflamação, e de novo, isso pode acontecer tanto no indivíduo magro quanto no indivíduo obeso, tá? A inflamação ela vai acontecer nos dois indivíduos e pode limitar o ganho de massa magra, mas também promover o catabolismo muscular, tá? Por conta dessas vias. Só que além disso, quanto mais alto está a miostatina ela também é capaz de aumentar mais ainda a inflamação. Então é capaz de aumentar mais interleucina 6, TNF-alfa. Então vai gerando, toda vez que há inflamação, a gente vai gerando um ciclo vicioso de ter cada vez mais inflamação, né? E aí a gente pode ir muito mais além aí, porque a inflamação ela também vai aumentar a expressão da aromatase. O que é aromatase? É aquela enzima que converte a testosterona em estradiol. Então, logo, a gente sabe que a testosterona é um hormônio anabólico. Logo, se você converte a testosterona que você tem, pode ser um indivíduo que tem pouca testosterona, já está ferrado, aí converte para estradiol, um hormônio que se tiver elevado pode estimular o ganho de gordura, né? E se diminui a testosterona, o ganho de massa magra vai ficar mais prejudicado ainda. E a gente pode ir mais além ainda.
com mais inflamação, mais resistência à insulina. Pensa duas situações. Se você tem resistência à insulina, a insulina ela não consegue. Vamos pensar aqui, célula muscular, tá? Aqui é um receptor, a canetinha aqui é um receptor. A insulina, ela não se liga no receptor da célula muscular. Logo, se ela não se liga na célula muscular, duas coisas vão acontecer. Primeira, o GLUT4 que está dentro da sua célula muscular, ele não vai até a camada na superfície da sua célula. Logo, se ela não vai para a camada da sua célula, na superfície, você não coloca a glicose para dentro da célula. Logo, você não está nutrindo a sua célula muscular. Só que tem outro ponto que a insulina ela é extremamente anabólica. Por quê? A insulina, quando ela se liga nesse receptor, ela vai estimular uma via de síntese de proteína. No caso, AKT, mTOR, e mTOR é uma via responsável pela síntese de proteína também. Então, e sem contar a questão do sono, do cortisol. Então, a inflamação ela vai ter um impacto muito significativo tanto na perda de gordura, né, que a pessoa vai tender, que a gente está falando de ganho de massa magra, mas ela pode ter uma perda de gordura diminuída por conta da inflamação, ela vai ter um resultado de ganho de massa magra muito reduzido, mas principalmente ela vai ter um catabolismo muscular muito expresso, tá bom? Acho que deu para responder? Vamos lá. Deixa eu pegar as outras dúvidas. Marcelo, suplementar 5-HTP pode reduzir a fome e a vontade de comer doce? Vamos lá, o 5-HTP seria basicamente a cereja do bolo dependendo da situação. A gente tem que analisar muitos fatores que estão relacionados com vontade de comer doce, compulsão alimentar, depressão. O que a gente tem que entender? Basicamente, para a gente ter uma mente sã, digamos assim, tudo tem que estar muito equilibrado, tá? Com relação a neurotransmissores e vários outros fatores. Mas vamos pensar em questão de neurotransmissores, tá? Porque o 5-HTP, para quem não sabe, é um estimulante, né? É um precursor da serotonina, tá? Então o que acontece? Serotonina, dopamina, noradrenalina, adrenalina, todos têm que estar em perfeita harmonia para você ter uma mente, entre aspas, uma mente sã, tá? E você ter um controle maior com relação à compulsão, vontade de comer doce, carboidrato, enfim, tá? Só para a gente entender aqui como funciona pensando do ponto de vista bioquímico, tá? Existe um aminoácido, no caso o triptofano, tá? O triptofano, ele tem que ser convertido para 5-HTP e depois de 5-HTP ele é convertido para serotonina e pode ser convertido também para melatonina. Mas qual é o ponto aqui? Vamos pensar numa coisa mais molecular. Então olha só, para você conseguir converter o seu 5-HTP em serotonina, você vai precisar de vitamina B6, tá? Se você não tiver vitamina B6, você não vai converter o 5-HTP para serotonina. Mas, para a vitamina B6 ficar ativa, no caso a piridoxina, ela necessita de vitamina B2. Se você não tem riboflavina, no caso vitamina B2, você não consegue converter a vitamina, no caso a vitamina B6 na forma ativa dela. Então, você tem que ter vitamina B6 suficiente. Você tem que ter vitamina B2 para conseguir converter, tá? Para ter essa conversão. Só que além disso, você não pode deixar faltar vitamina B3 também. Por quê? O seu organismo ele é inteligente, tá? Se você falta vitamina B3, no caso nicotinamida, niacina, o seu organismo ele vai fazer de tudo para produzir a vitamina B3. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu triptofano que você consome na dieta, por exemplo, ou do seu próprio tecido muscular, que você tem gliconeogênese, enfim. Não gliconeogênese não, você tem um catabolismo muscular e você tem os aminoácidos na corrente sanguínea, tá? O que vai acontecer? Basicamente, ele vai pegar o triptofano que está lá na sua corrente sanguínea e converter ele para a vitamina B3, tá? E aí duas coisas acontecem aí quando você converte o triptofano para a vitamina B3. O primeiro ponto é que toda vez que há essa conversão, você gera quinurenina e ácido quinolínico. Toda vez
que você aumenta quinurenina e ácido quinolínico, você gera inflamação, você aumenta glutamato, tá? E o glutamato em excesso, ele é neurotóxico, causa depressão, causa ansiedade, irritabilidade, né? Então, olha só como não é só suplementar 5-HTP. Precisa ter um ambiente fisiológico propício para isso, tá? Então, não pode faltar vitamina B3. Além disso, o próprio fato de você não consumir vitamina B3, no caso, além de você gerar esse processo aí de estimular quinurenina e ácido quinolínico, você está pegando o 5-HTP que deveria, o triptofano que deveria ser convertido para 5-HTP e serotonina, e não faz serotonina. Só que além de não fazer serotonina, você faz mais quinurenina e gera um aumento do glutamato. Então piorando totalmente esse quadro, né? Então a gente tem que ter tudo muito bem equilibrado, e a gente pode ir mais além. Você não pode deixar faltar ácido fólico. O ácido fólico ele está totalmente relacionado com a conversão de L-Dopa para dopamina. Ajuda também na conversão de 5-HTP para serotonina. Então, são vários nutrientes que tem que estar muito equilibrado. A vitamina C também. Não questão de suplementação, na própria alimentação mesmo. A vitamina C ajuda na produção de serotonina, na produção de adrenalina, noradrenalina. Então, todos esses neurotransmissores, eles precisam estar em perfeita harmonia para você conseguir ter uma melhor controle. E lógico que é muito além disso, mas todos esses neurotransmissores, eles precisam estar bem equilibrados para você conseguir ter mais controle de vontade de comer doce, enfim. E outro ponto, não é só questão de ficar suplementando 5-HTP. A gente tem que garantir que não tem inflamação no seu organismo. Olha lá, a gente falando mais uma vez de inflamação. Porque se você tem inflamação, uma desbiose intestinal, por exemplo, o processo, por mais que você tenha todos esses nutrientes na sua corrente sanguínea, no seu organismo, mesmo assim você vai gerar esse caminho do triptofano sendo convertido para quinurenina e ácido quinolínico. Então, mais uma vez, pode suplementar 5-HTP, pode fazer tudo. Você vai gerar um excesso de glutamato que pode ser prejudicial, pensando na ansiedade, pensando na depressão, desmotivação, né? Enfim, muitos outros fatores também. Então tudo tem que estar em perfeita harmonia para você conseguir ter um bom resultado, assim, pensando na questão de saciedade, tá bom? Deixa eu ver mais uma dúvida aqui. Murilo perguntou, a glicemia elevada ela pode impactar na perda de gordura? Então, vamos lá. Muita coisa que tem que analisar aqui, tá? A glicemia elevada ela vai ter vários prejuízos, pensando tanto em perda de gordura quanto catabolismo muscular, enfim. O que vai acontecer? Se a pessoa tem uma glicemia elevada constantemente, isso é um sinal de resistência à insulina, tá? Vamos pensar que se você está em um superávit calórico, principalmente, você vai acumular mais gordura. Isso é um fato. Por quê? Toda vez que a glicemia está elevada, ela vai gerar vários processos aí. Primeiro é que quando a glicemia está elevada, ela vai gerar um comportamento de pseudo-hipóxia nas suas células, tá? O que é isso? Basicamente tem um fator de transcrição chamado HIF1-alfa. O HIF1-alfa, ele gera esse comportamento de pseudo-hipóxia nas suas células. Logo, se você tem hipóxia na sua célula, o que acontece? Você vai inibir a ação das mitocôndrias, você diminui o seu metabolismo oxidativo, você vai ficar forçando basicamente a glicólise anaeróbia nas suas células. Então você não consegue ter uma ação efetiva das mitocôndrias. Então, por conta disso, você já diminui a sua oxidação de gordura para produzir ATP, por exemplo, tá? Não só a produção de ATP, mas o próprio acetil-CoA, você ligando lá para as mitocôndrias e produzindo energia através disso, tá? Além disso, toda vez que você deixa a sua glicemia muito alta, você vai estimular um fator de transcrição chamado SHRBP. E aí, toda vez que aumenta esse fator de transcrição, você vai deixar mais expressa algumas enzimas lipogênicas, como por exemplo, acetil-CoA carboxilase. Lembra, acetil-CoA carboxilase é aquela enzima que ela vai pegar o acetil-CoA e converter ele para malonil-CoA.
Se o malonil-CoA está elevado, você vai inibir lá na mitocôndria também. Então, olha só como é uma cadeia de reações sinérgicas. Pensa só, voltando, acetil-CoA, tá? Você está consumindo nutrientes em excesso. Então, pode ser da glicose, pode ser de aminoácidos, pode ser de gordura. Você está com excesso de acetil-CoA. O que a célula vai pensar? Estou com excesso de acetil-CoA, não preciso produzir mais ATP, já estou com ATP suficiente. Então, não quero mais ATP aqui. Aí, o que ela vai fazer? A célula ela bloqueia aquilo lá para não produzir mais ATP, porque não está precisando. Só que, como esse indivíduo ele já está consumindo, já está com muita glicose, o corpo pensa que ele já está com muito ATP, o que vai acontecer? A acetil-CoA carboxilase ficando mais expressa, ela vai pegar, no caso, o acetil-CoA, converte ele para malonil-CoA, tá? E aí esse malonil-CoA inibe a CPT1, que é a carnitina palmitoiltransferase 1, e não coloca mais gordura para dentro da célula. Não tem beta-oxidação. Só que além disso, toda vez que fica expressa a acetil-CoA carboxilase por você ter mais malonil-CoA, você converte o malonil-CoA para ácido graxo através de uma enzima chamada ácido graxo sintase. Depois esse ácido graxo é convertido para triacilglicerol pela alfa-glicerol fosfato e aí você joga isso para o tecido adiposo, tá? Então esse é um ponto. Outro ponto, como esse indivíduo está com hiperglicemia, pensa que toda vez que ele está com hiperglicemia, provavelmente ele está com uma hiperinsulinemia também. E a insulina em excesso, ela vai fazer o quê? Ela vai estimular uma outra reação, no caso a glicose, estimula mais SHRBP. A insulina estimula uma outra proteína chamada SERBP1C, que também vai aumentar mais ainda a ação da acetil-CoA carboxilase, gerando um processo de mais lipogênese ainda, tá? Isso pensando no acúmulo de gordura, tá? Isso sempre pensando em um ambiente de superávit calórico. Agora, toda vez que a glicose ela está elevada também, você vai aumentar a ação de uma enzima chamada aldose redutase. A aldose redutase, ela é uma enzima que ela vai converter a glicose para sorbitol, tá? Se os níveis de sorbitol estão controlados, está tudo bem. Agora, quando está em excesso, o sorbitol ele tem um efeito neurotóxico, tá? Então, no longo prazo, pode ser muito prejudicial esse excesso de sorbitol, tá? Além disso, toda vez que há glicose em excesso na corrente sanguínea, a glicose ela vai sofrer autooxidação. O que é isso? Basicamente, quando a glicose ela se liga, ela faz a glicação, por exemplo, com a hemoglobina, e a gente vê isso através da hemoglobina glicada em exame de sangue, você gera um processo inflamatório, tá? A ligação da glicose com a hemoglobina gera citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, interdeucina 6. E aí esse processo gerando mais inflamação no organismo, gerando mais resistência à insulina, gerando mais acúmulo de gordura, gerando mais aumento de glicose, gerando mais aumento de insulina. Então vai virando um ciclo vicioso. Só que a gente pode ir além pensando em riscos cardiovasculares, porque o estresse oxidativo ele vai causar rachaduras, por exemplo, no seu endotélio. E aí esse endotélio vai ter rachaduras, daí ele vai mais citocinas inflamatórias na corrente sanguínea, vai pegar o LDL e oxidar o LDL. E aí o que acontece? O LDL oxidado, ele entra lá para esse endotélio que sofreu a rachadura, e aí o que acontece? Existe uma proteína chamada PCR, proteína C reativa. Ela vai lá, dá uma marcadinha naquela LDL oxidada que está lá no seu endotélio. Aí o que vai acontecer? Essa proteína C reativa, ela tipo um sinalzinho, ela, macrófagos, venham aqui, tô te chamando. Aí os macrófagos lá vão até lá, vão fagocitar, vão comer aquele LDL oxidado que estava sinalizado por causa da proteína C reativa, e aí você gera uma célula espumosa. E aí é um processo, é o início da placa de ateroma, né? Então, são uma série de repercussões negativas que você pode ter por conta do excesso de glicose na corrente sanguínea, pensando tanto em questão de inflamação, de acúmulo de gordura, lipogênese no caso, de catabolismo muscular, como eu já expliquei, todo o mecanismo de ter inflamação, excesso de glicose, né? Então, a gente tem sim que sempre pensar em gerar uma desinflamação, melhorar a sensibilidade à insulina,
para então conseguir melhorar o resultado de perda de gordura, ou seja, qual for o objetivo do indivíduo, até em questão de saúde também, tá bom? Beleza, deixa eu ver mais perguntas. Opa, quase caiu tudo aqui, pessoal. Meu Deus do céu. Calma aí. Minha opinião sobre o Psyllium. Pô, eu acho o Psyllium fenomenal. Psyllium é bom pensando se uma pessoa tem um intestino preso, por exemplo. Na saciedade ajuda bastante. Eu gosto muito de pensar no Psyllium para pessoas, para indivíduos que estão numa dieta mais restrita, onde você quer gerar mais saciedade, porque o Psyllium é uma fibra que ele puxa muita água, né? Então, uma pessoa que está com restrição calórica, está com mais fome na dieta, você pode pensar em suplementar o Psyllium, por exemplo, durante o dia. Lógico que cada caso é um caso, mas você pode gerar mais saciedade, porque você gera uma plenitude gástrica no estômago, gerando sinais de saciedade, né? Você retarda a velocidade de absorção da glicose, então você consegue reduzir o índice glicêmico dos alimentos. Você tem a ação do Psyllium pensando em redução do colesterol, redução dos triglicérides, enfim, tem vários benefícios que o Psyllium pode gerar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Se é insignificante a massa muscular na taxa metabólica basal, existe alguma coisa que eleva a taxa metabólica basal significativamente? Para quem não sabe, porque o Wellington ele participou do webinário e eu falei bastante sobre isso, né? Porque existem profissionais que querem estimular o ganho de massa magra para promover o aumento do metabolismo e gerar mais perda de gordura. E aí eu mostrei vários estudos falando que isso não é tão eficiente, porque basicamente 1 quilo que você ganha de massa magra, você vai aumentar a sua taxa metabólica basal em torno de 15, 30 calorias. Então, isso não é significativo. A pessoa teria que aumentar muito a massa muscular para ter algum resultado pensando em perda de gordura, tá? Agora sim, respondendo a pergunta dele, existe sim substâncias que podem ser utilizadas para aumentar significativamente a taxa metabólica basal, só que, sendo bem sincero, não recomendo, porque seriam fármacos extremamente potentes. A gente poderia pensar, por exemplo, num clenbuterol, numa efedrina da vida, só que o que acontece? Toda vez que a gente utiliza esse tipo de fármacos, você vai ter um rebote muito forte. Por que acontece? Vamos pensar, no caso de um termogênico muito forte, esses que eu citei, tá? O que vai acontecer? Toda vez que a gente usa algum tipo desses recursos, você vai aumentar muito o seu sistema nervoso simpático, tá? Então você vai liberar mais catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Essas catecolaminas, elas basicamente vão se ligar lá, vamos pensar na célula de gordura, tá? Lá na célula de gordura a gente tem receptor beta 2, beta 3 adrenérgicos. Esses receptores, eles estão relacionados com a lipólise. Então, o que acontece? Essas catecolaminas, elas vão se ligar lá no receptor beta 2, beta 3 adrenérgico. Esses receptores estão acoplados à proteína G, tá? E basicamente essa proteína G vai ativar a adenelato ciclase, onde você quebra o ATP para MP, né, o MP cíclico. E aí esse MP cíclico vai estimular basicamente a lipase hormônio sensível, né? A lipase hormônio sensível, ela está relacionada com a quebra do triacilglicerol lá na sua célula. Só que, além disso, você acaba estimulando também as perilipinas, né? Então, é uma sinergia entre as perilipinas, né? Que as perilipinas vai pegar o triacilglicerol, vai levar lá para a lipase hormônio sensível, você quebra e aí você joga para fora da mitocôndria, né? E aí basicamente, da mitocôndria não, você joga para fora dos adipócitos. E aí esse ácido graxo livre gerado pela quebra do triacilglicerol vai até as mitocôndrias sofrer beta-oxidação. Então, para um indivíduo que está consumindo algum termogênico mais forte, você vai ter esse aumento aí da perda de gordura, tá? Só que o que acontece?
você vai utilizando esses tipos de recursos farmacológicos, você vai basicamente diminuindo o que? A sinalização das catecolaminas nesses receptores. Então você causa um down regulation, você diminui também o número de receptores. Então o que acontece? O cara vai usando, vai chegar uma hora que ele não vai conseguir sentir mais tantos efeitos, né? Principalmente, por exemplo, o clenbuterol. As pessoas usam 15 dias e já tem um down regulation de receptores. Aí o que acontece? A pessoa também não vai usar para sempre esses tipos de recursos farmacológicos. Então o que acontece? Aí a pessoa para de usar, ela tem uma ação maior do sistema nervoso parasimpático, então ela diminui a liberação de catecolaminas quando ela para de usar, só que além dela diminuir as catecolaminas, que são responsáveis pela indução da lipólise e consequentemente pode ir até as mitocôndrias para sofrer detoxidação, por isso que o indivíduo não pode ter nenhum tipo de disfunção mitocondrial, hiperglicemia, né? Devido a tudo isso que eu já expliquei na live para vocês, mas quando ele tem uma maior ação do sistema nervoso parasimpático e, consequentemente, uma diminuição dos receptores beta 2 e beta 3 adrenérgicos, o que vai acontecer? O cara vai ter um rebote muito forte, só que rebote de ganho de gordura mesmo, porque a taxa metabólica dele também vai diminuir, né? Então ele tem uma redução das catecolaminas, tem um down regulation, então até voltar a todos esses receptores beta-2 adrenérgicos vai demorar, e dependendo do tipo de substância que ele utilizar, no caso, por exemplo, uma efedrina, a fome dele vai aumentar absurdamente. Então, assim, existem substâncias que vão ajudar nesse processo de perda de gordura, só que tem que estar muito ciente que isso, primeiro, é perigoso, tá? Segundo, que basicamente eles vão ter um efeito rebote depois. Então é temporário, né? É aquele típico caso que a pessoa quer ficar bem pro verão, quer ficar bem para ter um shape legal para ir pra praia, toma esses negócios, fica um shape legal, aí é onde justamente a pessoa a gente pode até falar em atletas de fisiculturismo que usam esse recurso, mas quando você para de usar, o cara já está em um ambiente propício para acumular muito mais gordura, e aí é quando ele abandona a dieta, porque é um pós-viagem ou pós alguma coisa, já ganhou um monte de gordura, desanima, e ele está muito mais favorável a acumular gordura. Então o rebote dele se torna muito pior do que deveria, tá? Então assim, não tem segredo, é acertar a dieta, é acertar treinamento, é ter uma equipe multidisciplinar aí de treinador para ter um treinamento individualizado, manter os níveis hormonais bem regulados, descansar bem, ter uma alimentação individualizada para conseguir ter uma perda de gordura. Agora, ficar tentando maneiras assim para estimular a taxa metabólica basal é possível, mas sempre vai ter o rebote depois aí, o que pode ser muito prejudicial, tá bom? A Aerolin, calma aí que eu não coloquei a pergunta aqui. A Aerolin assim, sendo bem sincero, ele também, ele estimularia os receptores beta-adrenérgicos para promover uma perda de gordura, tá? Mas ele é muito mais fraco, por exemplo, pensando que o clenbuterol, tá? Sendo bem sincero, na questão prática de atletas que eu já acompanhei, a utilização de Aerolin foi assim bem significante, tá? Então assim, na teoria seria para ajudar na perda de gordura, para você conseguir estimular mais os receptores beta 2 e beta 3 adrenérgicos. Mas na prática, o que eu vejo assim é bem fraco, tá, as evidências. Mas lembrando que toda vez que a gente fica estimulando esses receptores, você pode ter um down regulation depois e gerar aí um reganho de peso, tá? Deixa eu virar aqui para conseguir ler o que vocês estão falando. O marketing é foda. Sim, sem dúvida, Bruno. Às vezes pode acumular muito mais do que tinha antes, até pensando nos indivíduos que nem eu falei, aquelas pessoas que querem para períodos específicos de viagem, de competição, e aí depois que já conseguiu atingir o shape que queria, aí abandona mais ainda. Então, cara, é muito complicado. A chance do cara ter mais gordura do que tinha antes é muito maior, né? Porque até voltar tudo na homeostase é demorado. Fala, Roger.
Léo, de que forma o sono de má qualidade pode interferir no processo de perda de gordura corporal? Principalmente por questão hormonal, Léo, porque se você não dorme direito, você gera resistência à insulina, porque você aumenta a cortisol, você gera desbiose intestinal, você diminui o nível de testosterona, aumenta a grelina, então toda vez que aumenta a grelina você tem mais fome. Então a pessoa que não dorme direito come mais, tende a sair mais da dieta. Só que quando a pessoa não dorme, ela também não libera tanta leptina, né? Tem uma diminuição de leptina, aumento de grelina. Então a pessoa ela tende a ficar com cada vez mais fome, tem um ambiente hormonal que favorece ela a acumular gordura e não perder gordura. Boa noite, Rafa. Você poderia, por favor, dizer quais fatores levam à alta fosforilação da serina, impedindo a serialização de GLUT4? Cara, na verdade, várias citocinas pró-inflamatórias podem fazer isso. Então, por exemplo, a resistina, ela é capaz de basicamente fazer essa fosforilação e tem uma... na verdade, a insulina ela se liga no receptor, mas não tem a translocação de GLUT4, né? Por exemplo, o excesso de TNF-alfa, NF-κB, principalmente lá no núcleo da célula, quando você gera o NF-κB, ele faz essa inibição, né? Então, no caso, não tem a ligação da insulina com o receptor de insulina, tá? A resistina, principalmente em pessoas que têm um percentual de gordura alto. Pessoas que têm um baixo percentual de gordura, baixo, médio percentual de gordura, quase não tem resistina. Mas, pessoas com alta quantidade de gordura, as próprias células de gordura, elas liberam uma substância chamada interferon gama. O interferon gama, ele sinaliza para os macrófagos que estão no tecido adiposo, principalmente macrófagos do tipo M1, tá? Que é os tipos de macrófago que estão presentes mais no tecido adiposo de indivíduos com obesidade, por exemplo. E aí esses macrófagos, eles vão liberar mais resistina. O tecido adiposo é capaz de liberar também, mas os macrófagos liberam mais. E aí a resistina ela vai fazer essa sinalização para o receptor de insulina, onde não vai conseguir captar de uma forma efetiva e não ter a captação de glicose através do transportador de GLUT4. E aí a gente pode ir além, porque não é só a questão dessa fosforilação, mas toda a questão de inflamação vai ter esse impacto na captação de glicose, né? Enfim, existem vários fatores que vão acabar impactando. Até o próprio TNF-alfa, ele pode, lá no núcleo da célula, diminuir, e tem um estudo mostrando que a exposição contínua de TNF-alfa, então um indivíduo inflamado, por exemplo, ele pode diminuir cerca de 85% a 90% a produção de GLUT4 através do RNA mensageiro da célula. Então, por toda essa questão ainda, o cara, além de ter resistência à insulina, ele ainda não consegue produzir o GLUT4, gerando um quadro de hiperglicemia e hiperinsulinemia totalmente contra ele, tá bom? Mari, vai ficar gravado, tá? Vou deixar gravado aí durante um dia, 24 horas, tá bom? Se não pode usar direto, pode usar direto. Levotiroxina ajuda a acelerar, mas vai te dar rebote também, tá? Pessoa que não tem hipotiroidismo e fica usando o T3, T4, pode gerar, vai ter um aumento da taxa metabólica, mas é a mesma coisa que eu expliquei do clenbuterol e efedrina. Primeiro que você pode ter um catabolismo muscular elevado, dependendo da quantidade, mas tem a questão aí também que você vai ter um rebote depois e pode até gerar um hipotiroidismo depois, tá? Galera, nossa, eu tô tão triste que vocês não têm noção. Quase é que eu tenho um compromisso com vocês e deixei meu notebook cair no chão, quebrei meu notebook, eu não sei como que eu vou fazer os atendimentos amanhã, eu tô chateado aqui. Mas vamos lá. Só um desabafo. Ô, cara, que legal, fico feliz que tenha ajudado, viu? Gabrielzão tá aí, que legal. Calma aí que eu tô vendo as perguntas aqui, pessoal. Opa.
Pode, o Bruno perguntou se pode substituir o cuscuz pelo pão, tranquilo. Né? É aquela questão, cara, desde que esteja equilibrada na quantidade de carbo na sua dieta, não vejo problema algum, tranquilo. O medicamento propanolol pode dificultar a perda de gordura? Pode. Sabe por quê? O propanolol, ele é um beta-bloqueador não seletivo. O beta-bloqueador não seletivo, ele vai ter duas ações prejudiciais pensando na perda de gordura, tá? O primeiro ponto é que ele vai inibir os receptores beta-2 e beta-3 adrenérgicos. Então lembra que as catecolaminas, eles precisam se ligar nesse receptor para você estimular a lipase hormônio sensível e quebrar o triacilglicerol em ácido graxo livre e consequentemente até a mitocôndria. Então, ele basicamente vai inibir essa ação. E além disso, o que vai acontecer? Basicamente o indivíduo ele pode ter uma diminuição no rendimento do treino, porque basicamente ele vai diminuir vasodilatação, vai diminuir o aporte de oxigênio, de nutriente, então o cara tem uma queda no rendimento no treino, e além dele estar com essa inibição aí da perda de gordura, pode ter esse impacto aí no rendimento do treino, tá? É por isso que nós precisamos saber, né? No caso, eu não sei se você é nutricionista, mas a gente precisa sempre saber se posicionar frente a médicos, né? A gente precisa gerar essa autoridade, né? Até com o nosso paciente para ele confiar mais na gente, né? Entender quais são os medicamentos que esse paciente está tomando, né? O que os outros profissionais passaram para ele e ver qual é o impacto que isso está tendo no resultado do nosso paciente. Porque o que acontece? Às vezes o cara tá tomando um medicamento desse, você acha que ele vai... Vamos pensar que se o paciente ele tá fazendo a dieta toda certinha, tá treinando bonitinho, você acha que o paciente ele vai achar que é quem? Que a culpa é do médico ou do nutricionista que não tá fazendo a dieta dele certo? Porque vamos pensar que o paciente ele tá seguindo tudo certinho, né? E aí, basicamente, ele não tá tendo resultado, tá treinando, tá fazendo dieta, ele não vai achar que é pelo médico, porque ele vê o médico muito mais como uma autoridade do que o nutricionista. E se você não souber todos esses mecanismos, você pode ter certeza que ele vai acabar te abandonando, né? E jamais vai achar que é pelo médico, né? Então a gente precisa entender todos os medicamentos, tudo que vai ter relação com a nossa prescrição e o resultado do nosso paciente, tá bom? Termogênicos naturais como pimenta, gengibre, canela, chá verde ajudam na queima de gordura? Ajudam, não é algo assim, nossa, mas ajudam e pode ser usado diariamente. Eu lembro que eu tinha até conversado com o Matheus, que ele tem de bastante suplemento, ele fez até um experimento da calorimetria indireta. Esses termogênicos naturais, eles são capazes assim de estimular o gasto energético, dependendo da quantidade do indivíduo, cerca de 150, 200 calorias por dia, tá? Pode ajudar, não é algo assim, nossa, mas ajuda sim, tá? Mas aí tem os outros efeitos, não só em questão termogênicas, né? Mas de estimular questão anti-inflamatória, que eu vejo muito mais eficácia do que simplesmente aumentar o metabolismo, tá bom? A Aline perguntou: gordura resistente, difícil de perder, que esteja em necrose, existe algum suplemento que ajude? Aline, acho que você está perguntando isso por causa do webinário, né? Que eu expliquei a questão da necrose do tecido adiposo, né? É o seguinte, algumas pessoas me perguntaram isso por direct também. A necrose, ela vai acontecer principalmente em indivíduos bem em situações patológicas mesmo, tá? Que é quando a pessoa ela tem uma hipertrofia muito severa do tecido adiposo, e aí você diminui o oxigênio, os nutrientes para as células, no caso os adipócitos, e aí você gera basicamente essa hipóxia, e no longo prazo você faz com que a célula morra, né? Ela gera necrose mesmo, e aí os macrófagos vão lá, geram mais citocinas pró-inflamatórias, MCP1, TNF-alfa, interleucina 6. Mas isso é numa situação onde o indivíduo está numa situação de obesidade mais patológica, tá? Agora, num indivíduo com percentual de gordura moderado, é difícil falar que é necrose, tá? É muito mais, pode ser uma questão hormonal, pode ser... que tem que analisar em que região, mas, por exemplo, glúteo femoral, né, aquela região do culote,
pode ser um aumento de receptores alfa, né? Que pode basicamente inibir, né, ou diminuir a perda de gordura, mas a questão da necrose, ela só vai acontecer mesmo em pessoas obesas, e aí no caso não tem o que fazer, tá? Tecido necrosado, gordura necrosada, não tem dieta, não treino que faça, aí é questão de cirurgia mesmo, né? É típico paciente que perdeu muita gordura e ainda continua, né, com um tecido assim com gordura mesmo, sabe? Mas você vê que não sai de forma alguma, tá bom? Mas não teria o que fazer, no caso seria só cirurgia, tá? Léo, cara, tem muito exame que você poderia ver, eu até vou fazer depois um conteúdo só disso, mas com relação à inflamação, cara, você pode ver principalmente PCR, proteína C reativa, interleucina 6, TNF-alfa, relação neutrófilo-linfócito, tá? Os principais, assim, que eu pensaria, tá bom? Proteína texturizada de soja, cara, eu acho que dá para usar numa boa. Tem que só analisar a questão de desbiose intestinal. Algumas pessoas, elas sentem um desconforto muito grande com soja. Eu sou uma delas quando fiz o teste de dieta vegana, tá? Então, tem que tomar cuidado com essa questão. Algumas pessoas estendem muito com a proteína texturizada de soja, mas é um alimento muito legal de utilizar para aumentar o aporte de proteína, principalmente em veganos. Tá bom? A adiponectina pode ser um pré-sugerir de desinflamação? Você está perguntando exame de sangue? Não entendi, Felipe. A adiponectina, sim, ela tem uma ação anti-inflamatória, mas está perguntando para solicitar esse exame de sangue, é isso? A adiponectina é uma substância, né, secretada pelo nosso sistema adiposo, que ela vai ajudar a aumentar a lipase hormônio sensível, ela vai aumentar a MPK, tem uma ação anti-inflamatória sim, tá? Mas não vejo assim, tanto, você pode pedir por exame de sangue, mas... Beleza? Pessoal, eu vou finalizar, que eu vou precisar ir no mercado agora, eu vou ter que ver outro notebook, esse meu aqui já era. Amanhã eu tenho consulta para fazer online também, então tenho que agilizar, que já é quase 8 horas, tá? Thiago, tô fazendo um atendimento online sim, tá? Principalmente nesse período agora em quarentena, tá? Que o CRN liberou. Mas eu vou finalizando por aqui, tá, pessoal? Se eu não respondi a dúvida de alguém, pode me mandar por direct, tá bom? Que depois aí eu posso auxiliar vocês com qualquer dúvida que tenha surgido por conta dessa live, tá bom? E a gente se fala, semana que vem tem mais live, espero que tenha agregado de alguma forma, tá bom? Pode me mandar direct, tá? Fê Paladino? Beleza? Então tá bom, pessoal, então fiquem com Deus, espero que tenha agregado a live de alguma forma, na semana que vem tem mais, e a gente se fala, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.